Alô, Sagitário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Hoje a gente vai falar do lado feio, do lado podre de Sagitário. A gente vai falar do lado sombra, do lado B. Gente, é muito comum na astrologia a gente ouvir o pessoal falar assim: ah, porque tal signo é bom, porque tal signo é ruim. E na verdade, pessoal, isso é uma grande balela, isso não existe. O Sagitário é um signo de fogo mutável, então é como se fosse um fogo ácido, um fogo muito rápido, um fogo de uma explosão, né? Então, não pensa muito antes de falar, assim como Gêmeos, né? E aí são pessoas que tendem a falar as coisas de uma maneira muito ácida e sem prestar atenção e se preocupar ali com o efeito que isso vai ter. Por ser um signo muito curioso, às vezes ele pode ser muito intrometido, assim como Áries, assim como Leão. Isso é uma coisa do signo de fogo, tá? São muito intrometidos. Eles chegando, invadindo a bolha da pessoa, querendo saber, perguntando um monte de coisa, fazendo um interrogatório, questionário, né? Quase assim, prendendo a pessoa na cadeira, interrogando ela para saber a fofoca, né? Então, assim, Sagitário tem que tomar cuidado. E aí, uma vez que ele encontra aquilo que ele busca, a filosofia, a fofoca, a curiosidade, ele entende aquele novo idioma, é o signo também dos idiomas, né, das línguas, ele acaba tomando uma conclusão, pode acabar se limitando àquilo, e não querendo buscar mais. Então, é comum a gente ver pessoas aí do signo de Sagitário que encontram um porquê, um assunto, uma área do conhecimento que gostam muito e acham que aquilo vai explicar tudo que existe. Né? Eu já ouvi um colega da faculdade lá da UFABC falando que pegou uma matéria de exatas com um professor que era matemático e físico, e ele falava que tudo era física. Por mais que a gente entenda as interações, né, da estrutura da matéria, e muita coisa do que existe, quase tudo, né, até a própria química possa ser também associada com a física, né, a biologia com muitas ressalvas, né, e tudo mais, a gente entende, né? Só que assim, a física, ela está em tudo, da mesma forma como a matemática também está em tudo, da mesma forma como a história também está em tudo, da mesma forma como a sociologia também está em tudo. Então, a gente precisa entender esse intercâmbio entre as áreas do conhecimento, e Sagitário muitas vezes não compreende e acaba sendo determinista. Aí aquela pessoa sabichona, que acha que sabe de tudo, que entendeu os porquês da vida, que sabe mais que todo mundo, porque tem o diploma, porque é mais velho, isso acontece. A pessoa que acha que sabe mais de tudo porque ela é sacerdote ou sacerdotisa de alguma religião. E aí a gente cai numa sombra bem sombria mesmo do signo de Sagitário, quando essa busca pelo conhecimento, ela não se torna determinista do tipo, a pessoa quer falar que tudo é física, né? E aí ela cai para o viés religioso, que também é uma crendice, né? Você achar que tudo é apenas explicado com uma área do conhecimento, é tão fundamentalista, é tão subjetivo e não científico, quanto uma crença religiosa que tenha ali na sua base existencialista, um mito, né? Vamos colocar assim. E aí você pensa a realidade a partir de uma subjetividade também, né? De uma coisa que foi tirada da cabeça de alguém, e aí se torna o lado do fundamentalista religioso. Isso também acontece muito como signo de touro, quando encontra o caminho espiritual, porque tanto Sagitário quanto Touro, eles querem compreender a realidade, e quando eles encontram alguma coisa que faz sentido para a pessoa, eles acham que é isso a explicação para o mundo. E aí eles querem convencer que todo mundo é aquilo que está certo. Então isso acontece tanto com o Sagitário na sombra, quanto com o Touro, porque são energias que vão realmente querer o desafio. E aí, Sagitário, no fundamentalismo religioso, a gente tem, por exemplo, né, no mapa ali das Torres Gêmeas, o atentado que teve, a gente pode discutir até que ponto aquilo não foi, né, combinado anteriormente, mas o Plutão estava no signo de Sagitário,
fazendo oposição ao Saturno em Gêmeos. É interessante a gente notar que Saturno ele corresponde a prédios, às estruturas, né? E aí você tem um avião que é comandado por forças aí fundamentalistas, religiosas, Plutão em Sagitário, batendo de frente, fazendo oposição ali no Saturno Gêmeos, né? Isso é um aspecto interessante que a gente tratou no curso sobre aspectos, planetas e pontos kármicos. Interessante observar como é literal esses posicionamentos. Então, o Sagitário na sua sombra, esse Plutão aí em Sagitário, ele está relacionado com atentados com questão religiosa, fundamentalismo religioso. E aí, né, só um disclaimer aqui para não dar tretas, né? A gente costuma pensar no atentado religioso, o fundamentalismo religioso, e pensar ali nos jihads, né, do Islã. Só que isso é só uma vertente do Islã. O jihad não é a regra, tem gente que é jihad que não é terrorista, tá? E a gente não pode esquecer que muito terrorismo já foi praticado, por exemplo, em nome de Deus, né? Em nome da igreja, em nome da moral e dos bons costumes. Então, o fundamentalismo religioso de Sagitário, ele também está no fundamentalismo religioso de, por exemplo, hoje a gente viver num estado laico no Brasil, e a gente vê lá no STF ou na Câmara Nacional um crucifixo enorme na parede. O que aquele crucifixo está fazendo lá, se o Estado é laico, né? O Estado é laico, então deveria ter um símbolo para cada religião na parede, né? Só que isso não se conflagra. Então, o fundamentalismo religioso do Sagitário, ele também está ligado muito com o poder e o controle hegemônico, tá? Sagitário é um dos signos dos conquistadores, porque ou colonialistas, né, que atiram a flecha e vão ver onde ela caiu. Então, sai, vai para a grande navegação, vai explorar e quer conhecer, quer entender o que está ali. Agora, uma coisa é você querer entender o que está ali, né, chegando ali, olhar, olá, amiguinho, me mostre sua cultura, né, e aí, como é que você está? Outra coisa é você chegar com carabinas, né, armas de fogo e atirar em pessoas que possuem arco e flecha. Então, a gente tem que saber separar. E aí, o lado sombra de Sagitário, a gente também encontra muito na história, tá? Porque muitas coisas foram feitas em nome de um Deus, em nome de uma fé, e aí Sagitário é o signo da fé, né? E aí a gente tem o poder, muitas vezes, ao longo da história, sendo relacionado à fé. Então, nessa sombra de Sagitário, quando a gente analisa a nível pessoal, então a gente está falando de pessoas que podem ser extremamente autoritárias, desumildes, narcisistas, e que se sentem superiores ao outro, porque tem um determinado conhecimento, porque conhece um determinado mistério ali da magia, da espiritualidade, da fé, da religiosidade, ou são pessoas que possuem a ideia de que estão certas e ponto, acabou, e aí a pessoa não vai querer saber o lado da outra pessoa, porque na cabeça dela ela está convencida de quem tem razão é ela e pronto, acabou, e não é assim. Né? Não é assim, aí surge muito complexo, porque aí o signo do conhecimento, que é Sagitário, parando para pensar que o conhecimento ele está na troca também, da interação do mundo, ele se fecha, porque na cabeça dele já sabe a verdade, ele já entendeu o mundo, então não existe como algo novo tentar entrar ali, tudo que tentar questionar, a pessoa vai reagir explosivamente, né? Dinamitadamente, ele contra a pessoa que questiona os valores e os fundamentos daquilo que o outro acredita. Percebam como, para ter esse lado sombra dos signos que a gente traz aqui no canal, não precisa ser do signo de Sagitário, né? Existem N pessoas que vociferam e falam um monte de coisa em nome daquilo que acreditam, e são agressivas por causa disso, e não são do signo de Sagitário, né? Então, isso mostra o quanto a gente realmente é uma mistura de várias energias do mapa astral, a gente não pode ser determinista, né, com relação ali ao signo da pessoa. E o que mais que a gente pode falar sobre o signo de Sagitário, gente, que é uma coisa que Sagita precisa prestar atenção, cara, no exagero, né? Nossa, é muito demais grandiosamente, né, cara? Sagitário é isso, meu Deus, é muita abundância demais, né? E aí,
Por que que isso acontece? Tem muitos simbolismos, né? O fogo mutável, que é o fogo que expande, então o fogo que é a identidade que ela quer se expandir, conhecer, então ela quer envolver tudo, tem essa ligação, tem esse significado. Também tem o simbolismo do planeta regente de Sagitário, que é Júpiter, o maior planeta do sistema solar. E olha que interessante, esse é um planeta gasoso, pessoal. A densidade dele é menor do que a densidade da água. A densidade da água, para quem não sabe, é 1 grama por decímetro cúbico. Então, tudo aquilo que em 1 decímetro cúbico, 10 centímetros cúbicos, for mais pesado que 1 grama, vai afundar na água. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, só que ele é gasoso, e a densidade desse planeta, né, ele é formado por vários gases, o seu núcleo é de ferro, só que assim mesmo ele é tão grande, mas tão grande, que com o núcleo de ferro, ele boiaria na água. A densidade média desse planeta é menor que 1 grama por decímetro cúbico. Ele boiaria na água, olha só que coisa, né? Então, Sagitário tem uma questão da dualidade também. Ele é grandioso, ele chama atenção, ele é exagerado, ele é expansivo, mas tende a ser sublime. E aí é que entra na contradição da negatividade, né? Muitas vezes, quando o Sagitário se fecha aqui naquele núcleo de ferro intransponível, ele não aceita a interação, a reação química acontecer e mexer nesse núcleo, ele perde essa capacidade, essa leveza, né? Porque ele se fecha nesse núcleo sólido e pesa, né? Então afunda-se na água. Na verdade, é algo que deveria trazer uma nova visão a respeito da interação dos fluidos, né? Colocar em questionamento a mecânica dos fluidos, né? Quem já fez essa matéria, mecânica dos fluidos? Tristeza absoluta, né? Então, o Sagitário, ele está ligado com essa interação alquímica das coisas. E quando a pessoa fica muito presa no eu sei de tudo, do eu já estudei tudo que existe, não preciso estudar mais, ela perde o próprio poder, que a paradoxalidade do próprio conhecimento, né? O maior planeta do sistema solar boiar na água, não é? Interessante a gente pensar. E esse signo aí no exagero, né? Quando ele incorpora o Júpiter ali, ele vai voar e sair ali boiando, ele boia mesmo, viaja na maionese, mete os pés pelas mãos, chuta o balde, coloca o carro na frente dos bois, né? Enfia o pé na jaca. E aí fica complicado, que a pessoa fala mais do que a boca, ela fala o que não deve, ela é agressiva, ela fala uma verdade, só que ela fala de uma maneira desnecessariamente sincericida, insensível, rude, brusco, agressivo. Aí junta todas as características de fogo, que é Áries, Leão, né? Sai dando patada, atravessa os outros, não pensa antes de falar, né? E aí perde-se a questão da coragem, né? Se torna uma impulsividade desmedida e não é legal. Gente, outra coisa do Sagitário que precisa tomar cuidado, poxa vida, né? Um signo super inteligente, só que por ser um signo de fogo mutável, se distrai com muita facilidade, gente. E aí é uma coisa bem 880. Se ele tá, se a pessoa ali de Sagitário tá 100% dentro daquilo que está fazendo, está muito concentrada e esquece do mundo ao redor, desliga. A pessoa apaga, ela não vê o que está acontecendo mesmo. Agora, também se a pessoa se distrai, ela se distrai mesmo, assim, ela não ouve o que você fala. A pessoa está em Nárnia, viajando, criando. É um signo super criativo, gente, Sagitário. Muito criativo. E muito engraçado, tá? Muito engraçado. Só que aí, nessa da criatividade, do engraçado, às vezes faz piada sem noção, gente. Zoa coisa que não tem graça, né? Zoa coisa que não é bacana. E acaba ofendendo, magoando outras pessoas. E aí, sendo insensível, né? Pega, faz a piada, por exemplo, com morte, com assuntos que não são engraçados, por exemplo, piadas racistas, piadas homofóbicas, machistas, né? Gordofóbicas e tudo mais, e aí a pessoa faz a piada, dá risada, ofende,
E aí, quando é confrontado, e fala, nossa, não foi legal que você, a pessoa ainda fica brava, e fala, não, mas isso não tem nada e tudo mais. Então, isso é uma característica do signo de Sagita muito chata, né? A pessoa passa por cima das outras porque ela acha engraçado, porque ela acha legal. Outra questão, muitas vezes, quando a pessoa está ali numa posição hierárquica maior e tem o Sagitário no mapa, a pessoa pode acabar sendo muito invasiva, né? Querendo saber demais, querendo conhecer demais a respeito da intimidade, da privacidade de outra pessoa, porque está numa posição hierárquica acima. Então, da mesma maneira que Sagitário é o signo do mestre, do professor, da professora, principalmente, né? Acaba se gerando uma situação de abuso, né? Da pessoa querer invadir muito. Isso também acontece em relações familiares, né? Porque essa hierarquia, ela também está dentro da família, né? Então, tem que tomar muito cuidado, Sagitário, para não ser inconveniente, né? Para não desrespeitar a pessoa, não é porque a pessoa, teoricamente, supostamente, está numa posição hierárquica menor que a sua, você tem o direito de invadir a privacidade das outras pessoas, né? É um dos signos, inclusive, mais stalkers do zodíaco, assim como o signo de Escorpião. Inclusive, eu acho que vocês perceberam, né, que existem muitas semelhanças aqui entre as sombras, né, de Escorpião e Sagitário. Também é um dos signos mais sexuais do zodíaco, Sagitário. Todos os signos de fogo têm essa tendência, tá? E vem também na questão do exagero, na falta do cuidado, e aí na promiscuidade, e aí pode ter problemas na questão da saúde, tanto espiritual quanto física, né? Então, Sagita, às vezes é bom a gente preservar a nossa própria energia, né? Não é verdade? Como é que a gente vai, né, ser um filósofo, professor, um mestre em algum assunto, se a gente não se cuida em primeiro lugar, não é mesmo? É isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Sagitário, perdoa. Hoje foi o dia de falar das coisas que vocês têm que melhorar. Vocês têm que ouvir também, né? Vocês não gostam de ser sinceros aí com todo mundo, sair falando as verdades. Então, hoje um pouquinho de verdades aqui para você também. Depois a gente fala mais sobre o lado bom, e aí vão ser só elogios, coisas maravilhosas sobre o seu signo, aí você me perdoa. Beleza, Sagitário? Um abraço e até a próxima. Show!